Olá, Boa noite. boa noite. Como sempre, estamos arrumando a imagem, né? Sempre tem que dar aquele Arruma ajustezinho final aqui. E aí, tá e tem gostando do barulho? Tem um alarme que disparou agora, nesse exato minuto. Começou a live, disparou um alarme aqui em algum lugar. Bem, aqui hoje é um milagre eu não estar de enrolada no cobertor. Nossa, nem me fale, eu tô aqui, tá frio também. Não, alguém chamou a Elsa demais, ela veio com muita vontade pro meu gosto. É verdade. Bom, gente, boa noite. Deixa eu ver quem que tá aqui. Juliana, Maria, Sônia, a Camis, oi Camis, Suede, aparece... é isso, Suede, a gente, se eu falar errado, me desculpa. Tá 40 graus, Nossa, 40 graus aqui tá uns, aqui deve onde? estar 8, 7 já. Onde está 40 graus? Não, se bem que também é o seguinte, eu não sou fã dos exageros. Nem tanto frio, nem tanto calor, porque você não consegue raciocinar nos extremos. É verdade. Mas o friozinho, como diz a música do Djavan, é ótimo para ler o livro, né? É, Manaus. Nunca fui a Manaus. Eu tenho amigas que já foram. Tem uma amiga minha que tem família em Manaus. é, O mais longe que eu fui foi Fortaleza. Mesmo assim, rezando uma vida no avião na ida e duas vidas na volta. Né? Porque nesse caso eu entendo a Nora, entendeu? Se tivesse uma forma da gente viajar sem precisar entrar num avião, cara, ia dar eu e Nora Roberts cruzando o universo. eu também não gosto muito de avião não, mas Não tem outra pelo opção, trabalho né? que eu já tive, eu não tinha como, eu não tinha como ir de outro jeito. Navio. Bom, Não. vamos lá, gente. Deixa eu ver, eu separei umas perguntas. Tem bastante pergunta aqui no. Vamos ver. Ah, tem uma interessante aqui, ó. Vamos lá, primeiro. Vamos lá. Ah, Boa é. noite. Lembrando, né? Vamos falar boa noite pro povo primeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nora Holics. Tudo bem com vocês? É, Bom, separamos algumas, muitas perguntas que o pessoal manda pelo site, pelo Instagram, mandou também para a Beta, aqui na caixinha de perguntas nos stories, mandaram bastante coisa interessante. É, a pergunta que eu acho que é interessante fizeram para mim e para você, Beta, qual que é a nossa profissão? O que a gente faz? Quer falar primeiro? Fala aí. Quando a gente não está na live, o que, que a gente faz, né? É, A nossa. Ah, gente, esqueci de acender a luz ali, tá vendo? Por isso que eu tô olhando, tô acendindo, tô achando a imagem escura. É claro, você acende a luz e fica difícil, né? Eu sou jornalista, né? Formada, tenho mestrado em jornalismo. Por incrível que pareça, para muitas pessoas, agora menos, na época que eu formei ainda existia mais. Minha especialização é jornalismo esportivo, mas eu faço de tudo. Eu aprendi a fazer, bem, de tudo ou quase tudo, né? Ainda não escrevi jornalismo gastronômico, não, porque, obviamente, eu na cozinha sou um desastre. Mas eu trabalho, né, como jornalista, eu escrevo, trabalho também na área de marketing de conteúdo, escrevendo texto para marketing de conteúdo. Trabalhei durante muito tempo com jornalismo, que a gente fala, né, o diário, né, o tipo de rádio, de produção de TV, de internet. Atualmente eu estou cobrindo férias numa rádio aqui em Juiz de Fora, na Rádio Tatiaia. Então, tô cobrindo férias da minha amiga Désia, que se estiver vendo isso, oi Désia, curte essas férias, minha. Desliga que você vai precisar depois. Ainda tem muita história doida pra te contar em 2020. Então é isso. E nas horas vagas eu sou uma leitora muito doida, né? Que vocês estão vendo aqui atrás para mim instante. Deixa eu acender a luz que vocês escuridão toda. vai lá. Bom, eu sou uma maluca mesmo, né? Eu sou formada em engenharia mecatrônica e matemática. Trabalhei nessa área, dei aula também de matemática, de física, etc. Só que, paralelamente a isso, desde a faculdade, eu sempre gostei muito de criação, né? De design. Na verdade, desde criança. Aí eu fui fazer outras coisas, né? Não existia faculdade dessa área na época que eu estudei, então eu fiz cursos aqui, fiz curso lá fora, fiz várias coisas. E eu acabei me especializando em design gráfico, vamos dizer assim, né? Agora tem faculdade, tem tudo bonitinho, mastigadinho. Antes você tinha que fazer desenho industrial para depois
ser um designer, etc. Só que, como eu sou meio doida, eu gosto de conhecer o processo todo. Aí eu fui estudar o processo todo de tudo. Trabalhei por 10 anos como diretora de arte e criação numa revista aqui em São Paulo, né? E que era especializada em público A. Aí eu acabei me especializando em branding, em criações de marcas para o público A. Mas basicamente, eu sou especializada em criar uma identidade para uma marca e toda a parte de marketing por trás disso. Aqui que a Martinha falou que eu vim. Ah, tá. Então, eu também, Martinha, eu sou formada em 200 coisas. Ah, e sou jornalista, esqueci, ó. Gente, tava até esquecendo. Entenderam por que ela é muito fã da Nora Roberts? Como a Nora, a Rosana também compartilha o fato de que o dia dela tem mais de 24 horas. Pra dar Mas conta disso tudo, só pode. é que assim, ó, na verdade, junta. Se você pensar bem, o que eu faço é uma coisa só. Eu É, criar do zero. Você trabalha com criação de texto, com gerenciamento de conteúdo de internet, não é só criar o conteúdo, né? Criar, que agora tem os criadores digitais, né? Etc. Né? Então, criar tudo, a marca do zero, identidade visual, aí tem os textos, aí depois tem o vídeo que você tem que criar para a marca, o videozinho, né, de divulgação. Então, assim, se você for pensar, Beta, você faz a mesma coisa, só que você só não faz só não mexe no programa de design, de fato, porque todo o não. backstage disso aí você faz. Se deixar eu com uma linha reta, uma régua não sai linha reta. Se existir alguém com coordenação motora negativa, deve ser eu, gente. Não é possível, mas minha praia é mais texto. Eu gosto muito de palavras. Chegou uma pergunta enorme pra gente aqui. Quem que fez? A Camila esqueceu de falar também que eu cozinho super bem. Eu sou cozinheira, que chefe de cozinha é um. Nossa senhora, até o fim da live a Rosana vai lembrar mais umas 20 coisas que ela faz. Não, mas é sério, assim, mas é tudo associado. Cinema e Não, vídeo, pois tem é. vídeos. Daí eu fiz um negócio que chama motion design, que é para criar vinheta e tal. Isso eu tenho feito menos hoje em dia. Hoje eu tenho feito mais a parte de marketing digital, né? Vem tudo mais ou menos pronto. Aí a pessoa traz para você a marca dela, desculpa, mas tudo cagada, e você tem que refazer o trabalho de outra pessoa, né? Basicamente é isso. Não, a Rosana já fez um trabalho de design para mim no meu mestrado. Eu fiz. Você lembra? Eu acho que eu lembro, Tinha né? que fazer Era o sala. seguinte. Tinha uma sala. Isso. É verdade. Tinha que fazer o desenho da pesquisa, de uma parte do processo que fez para o meu mestrado, que foi deixar as pessoas apresentar para ela o que eu tinha estudado, que era o programa Globo Esporte, 2 edições do programa, e as pessoas comentarem. Eu não podia nomear as pessoas para relatar, só disse, pessoa 2 disse. Aí, para ficar mais fácil, para quem foi ler o mestrado, né, ler a minha dissertação, entender, eu fiz um mapinha da sala, numerando onde cada pessoa estava. Só que o mapa que eu fiz não dava para entregar, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que desenha uma ovelha e tem que escrever embaixo, ovelha, senão a pessoa não vai saber que é uma ovelha. Aí eu fui desesperada, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém que faça. A Rosana pegou, me mandou uma sala tão linda, que como é que ela entendeu que era isso que eu queria daquele rabisco que eu fiz antes? Tá lá no meu mestrado. Eu tinha até esquecido isso aí. A Camila contou aqui uma Eu fofoca. lembrei agora. Você está falando das 1001 utilidades, eu lembrei disso. Ficou tão bonitinha essa linha desenhada, gente. Eu nem sei se eu ainda tenho o rabisco que eu mandei, que eu fiz um rabisco todo tosco, tirei uma... A Camila lembrou aqui de uma fofoca. Ela falou assim que tem até editora que usou um vídeo que eu fiz na Bienal sem dar os créditos. É verdade. Tipo, assim, nem tanto falando de editor e tudo, o que a gente mais vê hoje em dia é a apropriação da ideia alheia. É Especialmente em verdade. rede social. É só para reparar, quando tem um comentário muito bom, por exemplo, no Twitter, um comentário legal que a pessoa fez espontânea, esse mesmo comentário depois aparece em tantos outros lugares que você não sabe quem foi a primeira pessoa que fez. Que as pessoas acham que só porque eu tenho uma imagem na internet, ela não tem copyright, né? Mas tem, né? Você tem a lei dos direitos autorais aí, que a Camila é especializada nisso,
Eu só sei que você não pode copiar. Se copiar, ainda que se você copia, você tem que dizer a fonte de onde você tirou e você não pode copiar tudo. Não é assim, eu vou pegar o texto inteiro, aí não é assim não, gente. Você Nossa, pode citar. já cansaram de copiar texto de literatura de mulherzinha. Ah, eu Tipo, até desencanei disso, sabia? Porque eu não tenho mais paciência, não. Não tenho mais paciência, não, não. quando eu topo, eu vou lá e falo, bonito texto, eu que escrevi. Poxa, é um bom trabalho, gente. Né? Tem uma pergunta enorme do Renan aqui. Vamos começar? Tá, Hoje você não trouxe. quer... Ó, tem uma aqui, ó. Se você encontrasse com a Nora Roberts, o que você perguntaria para ela? Vamos torcer para ter mais chance de fazer um monte de perguntas, né? Porque colocar a Rosana na frente da Nora vai ser. Fala que eu discuto, minha filha. Senta aqui e começa. Vou O que listar significa, todas as reclamações. significa que para a gente conseguir isso, a gente teria que ir até lá, como fez a Martinha, né? Porque ela não vem. Tem uma live aqui no IGTV com a Martinha contando as peripécias dela, né? De como foi encontrar a Nora e até a pousada. Inclusive, tem uma pergunta aqui falando se a Nora tem um hotel. Não, ela tem pousada. Só que essas informações todas aí, que fala da pousada, dessas peripécias, dá uma olhada na live com a Martinha, que vocês vão rir bastante. Lá tem bastante informação. Tem bastante informação. Perguntaram também sobre por que a Nora Roberts. Eu não vou abrir aqui porque às vezes dá uma travada, mas eu li as perguntas. Não, mas vamos responder essa aqui que a gente. Porque eu perguntaria para a Nora como que ela faz o dia dela ter mais de 24 horas. Acho que assim, é uma curiosidade que eu tenho desde sempre, porque para cada livro dela que eu falo, consigo, quando eu olho para o lado já tem um monte. É igual aqueles desenhos animados. Você fica feliz que você conseguiu, você olha para o lado e você vê assim, poxa, ainda tem mais isso tudo. Ó, tem umas 5 perguntas iguais falando isso aqui, ó. Quando sai. Você quer saber o que eu perguntaria para Nora? Eu perguntaria para Nora. Eu perguntaria para Nora o seguinte. Eu perguntaria um monte de coisa para aquela. Eu vou falar, por que a assessoria de imprensa dela nem ela nunca responderam o e-mail que eu mandei, que eu já mandei mais de uma vez, quando eu criei o site, depois fiz várias perguntas, a mesma pergunta várias vezes para ela, ela nunca responde. Sabe? Agora, tudo bem, com o Instagram, ela vai lá, a assessora dela vai lá, curte e etc. Mas a Nora Roberts é o seguinte, gente, ela é meio intocável. Então ela não se mistura muito com a gente. Por isso que é legal ver a live da Martinha, a sua conversa com a Martinha, porque aquilo lá beira quase um milagre, né? Aí perguntaram várias Se vezes uma aqui, de nós chegasse perto dela e falasse assim, você existe também, ia ser plenamente aceitável. Quando sai o novo livro no Brasil da série Mortal? Sairia agora em agosto, mas a editora não confirmou ainda, mas possivelmente nesse semestre. A Martinha falou que tocou nela. A Martinha falou que... Martinha, você conseguiu tocar, tirar foto, né? Então, é bom que a Martinha é a nossa testemunha de que a Nora não é uma lenda urbana. A Nora existe. Eu vou amarrar aqui, como perguntaram também do livro que a Arqueiro publicou, etc. Fazer a sequência aqui, já responder de uma vez, porque são várias perguntas que são interligadas. Primeiro, lá fora, vai sair livro da série Mortal esse ano? Sim. Vai sair agora, em setembro, o Shadows in Death, que é o 52º livro. Vai sair livro da série Mortal aqui no Brasil esse ano? Ia sair agora nesse semestre, estamos aguardando para ver o posicionamento da editora sobre o Corrupção Mortal. Vai sair o 3º livro da trilogia da Escolhida, da Arqueiro? Não vai sair esse ano, gente. Vai sair só ano que vem por conta da pandemia. Eles mudaram toda a agenda, toda a programação. O que mais aqui? Vamos lá. Peraí, antes de você colocar a próxima, tem uma do Renan, do que Renan? tá aqui. Fala. Vê você aí do Renan e responde. Enorme. O Renan quer saber. Uma pergunta que eu queria fazer para as duas. Como vocês lidam com a crítica dos intelectuais, entre aspas, aos livros de romances com finais felizes, dizendo que que esses livros não espelham a realidade? Eu vou pegar um livro aqui que não é de romance e vou mostrar como é que eu lido. Tá falando comigo?
né? É assim que eu lido. Eu não tô nem aí. É o seguinte, eu já li os grandes clássicos, tanto os brasileiros como os internacionais. Já li livro de banca, já li livro porcaria, já, já li tudo, gente. Eu leio até bula de remédio e, assim, preconceito de leitura é pior do que o. Olha, eu vou te falar uma coisa: é pior do que não ler. O que você prefere? Não é melhor você ler do que você ter preconceito? Não é melhor você ler um livrinho tranqueira no bom sentido, sabe? Pegar um livrinho de banca, um livrinho antigo, e ler isso do que você ficar falando abobrinha? Não é? Isso é Eu, do meu ponto dependendo de vista, né? dependendo do meu humor no dia, né? Porque tem os modos, né? Tem o modo educação, que você olha para a cara da pessoa e fala, e você me recomenda qual livro, né? E se eu tiver no modo sai da frente, eu viro e falo, dinheiro é meu, eu leio o que eu quero. Porque o problema é, até isso, a Camila escreveu aqui. Se as pessoas acham que final feliz não espelham a realidade, então o problema é com a realidade dela e não com os livros também. Mas por quê? A gente está vivendo um período, né? 2020 está sendo o ano do eita atrás de eita, né? Cada hora que você pensa, acabou, não, o Jumanji está nem sei em qual fase que a gente está. E que as pessoas estão por algum motivo, vários motivos sérios, né? Com uma visão muito negativa da vida. E de certa forma, assim, é claro, não estou falando para todo mundo bancar a poliana e sair por aí achando que o mundo está perfeito. Não tá. Mas existe tanta história bonita que a gente não fica sabendo. Então, por que eu vou deduzir que os livros só tem que falar de coisa ruim? Volta e meia, eu topo quando eu faço alguma matéria, a gente esbarra numa história que a gente fica assim, nossa, é por esse tipo de história que eu fiz jornalismo. Para contar esse tipo de história. Eu não quero ficar contando, porque sempre tem a história, né? Sempre tem a frase, que jornalista só adora desgraça. Pelo contrário, eu só gosto de notícia boa. Por mim, eu só daria notícia boa. Ainda mais agora que a gente está vivendo uma notícia mais complicada que a outra atrás da outra, se é possível falar. Né? Pois é, a gente começa a semana e fala assim, eita, eita, eita. É tanto eita que você se perde. Então, o problema mesmo é o fato, né? O problema está na pessoa. Eu leio romance de banca, tem um monte, já até mostrei meu armário numa live com literatura de mulherzinha, meu armário bonitinho tá aqui do lado, só de romance de banca. Leio Nora Roberts, leio outro. E eu sou a favor eu tenho que ler para saber se eu não gosto. E eu se eu já também, souber como é que você fala que é ruim se você não lê? Se eu já souber por antecedência de alguma coisa na história que não me agrada, eu não leio. Que é o caso, por exemplo, para citar um exemplo mais recente, o 365 DNI, que eu falei, eu fiquei sabendo, falei assim, não é o tipo de história que me agrada, no momento eu não vou ler. Pode ser que daqui a um mês eu vou ler meu livro. Aí você não vai falar assim, proíba mas, o no momento, livro. eu não me interesso. Então, né? Beca, mas você não vai falar assim. Mas você não vai falar assim, proíba o livro, não leia. Esse livro é apologia a crime. Não, gente, você lê o que você bem entender. Se quiser, lê. Antigamente são notícias populares, né? Você lê lá as desgraceiras também. O famoso jornais que você torcia e saia sangue, né? Que eles falavam. Não é? E eu sou a favor de ler e conversar sobre, gente. É simples. Esse livro, os 50 tons de cinza, foi aquela falação, mas foi aquela falação. É sentar e ler É sentar, ler e conversar sobre ele. Ver assim, olha, o livro não precisa ser perfeito do início ao fim. Até porque a gente sabe que tem muitos livros que vendem que não são aquela história que você fala, gente, mas esse livro está vendendo, eu não entendo por como, mas por quê? Ele agradou algum tipo de pessoa. Se o mercado literário fosse liderado pelo gosto de uma pessoa só, está perdido. Com certeza. E assim, não é que não existe livro ruim, gente. Se assim, tudo bem. Tem uns muito complicadinhos. Não, o que eu quero dizer assim, o autor ele teve o trabalho de escrever e tal. Talvez tenha faltado uma preparação de texto melhor, né? Alguém ir lá, dar aquela arrumadinha e tal. Mas assim, você sair xingando o livro e falando, esse livro é uma porcaria porque eu não gosto. Quem é você na fila do pão? Exato. Né? Teve um comentário aqui, cadê? Ai, perdi. It's Miss Rosa. E a Nora é bem realista na sua escrita, nada a ver com Júlias e Biancas, nada contra, eu já li muito e amo também. Mas também tem Júlias e Biancas bem escritos. O problema é garimpar.
né? Então, mas a Nora está escrevendo. O que eu acho engraçado é que tem muita gente que vem, ai, nunca li um romance de banca. Aí você começa a conversar com a pessoa, você já leu esse livro? Ah, já, pois é, ele foi lançado antes no É romance de isso que eu ia banca. falar. E a Nora Roberts, a maioria dos livros dela, até o final da década de 80, começo da década de 90, era livro de banca. A Era livro de maioria, né? banca. Então, quer A dizer, grande maioria. Já linkando com a pergunta que perguntaram o então, seguinte: assim, qual o primeiro livro da Nora? Almas em Chamas, que é um livro de banca de 1980. peraí, deixa eu ver se ele tá aqui. Ih, tá difícil de achar hoje. Hoje eu deixei. Hoje eu não arrumei direitinho para pegar, não. Deixa eu ver, vamos ver Mas, aqui. para resumir a pergunta anterior, faz o seguinte: leia, tire suas conclusões e compartilhe sobre, sempre com educação e com argumentos, não achismo. É. Aqui, ó, a Nora tem uma livraria. Ah, então, já vou amarrar aqui, porque tem uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver, deixa eu só achar aqui. Que é para amarrar com essa daqui, ó. Por que ela não vem para o Brasil? Porque até o Nicolas Sparks já veio e se ela tem uma livraria. Então, eu vou amarrar isso aqui. É o seguinte, gente. Reza a lenda que a Nora Roberts, além de tudo, também tem um certo medo de avião. Isso é um dos Eu te motivos. entendo, Dona Paula. O segundo, que é a declaração da boca dela, é o seguinte: que ela prefere dedicar o tempo das viagens, que seria, né, que tomaria o tempo de viagem, em tarde de autógrafo, para escrever os livros para os leitores dela. E a terceira coisa, que na verdade a segunda que ela fala, mas a terceira coisa relacionada ao porquê que ela não vem, é o seguinte: ela tem a livraria lá, que é do marido dela, Turn the Page, não, Turn the Page, né? Lá na. Cadê a Martinha para perguntar? Eu esqueci o nome do estado. Mas ela tem lá a livraria e ela tem as tardes de autógrafos lá. Ela faz lá só. Única e exclusivamente. Entendeu? O Thales falou que ia de navio. Não, é o seguinte, ela não vem até nós, a gente tem que ir até ela. Quem nunca, né? Maryland. Daí, ó, tá vendo? Maryland. Em Maryland. E assim, ela não vem por causa disso, gente. Ela fala que quer o Frank Sinatra veio. Até o Sim, Frank Sinatra. é verdade, ele veio. Então, gente, mas assim, a gente tem que respeitar isso nela, né? Então, eu respeito, mas Não, ó, de todos os sabe o que ela argumentos fez? que alguém pode dar, de todos os Quando argumentos que alguém poderia dar, esse do avião é algo que todo mundo entende. Mas esse ela não, Quem tem medo, não quem não tem. foi a assessora dela, acho que a Laura lá que falou alguma coisa sobre isso. Quando a Arqueiro foi publicar aqui quando a Arqueiro passou a publicar, acho que foi em 2014, né? Começou a publicar os livros da Nora aqui no Brasil, que foi o quarteto de noivas lá. Quarteto. Eles conseguiram que a Nora gravasse um vídeo especial para o evento que eu apresentei aqui em São Paulo, né? Ela mandou um vídeo. Você acredita, meu? Conseguiram parar a Nora lá 2 segundos. Lá ela falou assim: Olá, Brasil, não sei o quê. Quem foi com. Não, esse merecia uma entrevista. A pessoa que conseguiu gravar um vídeo da Nora Roberts no Globo Repórter. Foi a assessora dela, mas assim, encher o saco dela até não querer mais. E foi como eles iam lançar aqui no Brasil, a primeira vez fora do Grupo Record, que saiu, né, um livro de livraria e tal. Aí eu acho que ela falou: tá, vou aqui falar com, com vocês, meus súditos. Vou falar com vocês. Não, mas você estava sabendo do vídeo ou te colocaram na hora de surpresinha? Não, eu sabia do vídeo, a editora mandou para mim, você sabe que quando eu faço evento, eu gosto de. Aí, ó, mais louca, né? Eu faço um vídeo no evento, né? Então eu insiro. Eu faço tipo um book trailer. Aí eu coloquei o vídeo da Nora lá, o pessoal foi. O pessoal foi assim a loucura. Oi, Diego. E travou a conexão só porque eu falei isso. Ó, travou a conexão só porque eu falei. O Diego falou oi aqui e falou que a gente tá linda. Aí eu falei, nós não estamos, nós somos. Aí travou. Adoro os elogios essa hora da noite. Especialmente quando é assim, sabe? Quando tipo, as betas de casamento já estão uma para cada lado, tudo acabado. Ó, vamos ver. Aqui, a próxima. Ó. Qual livro da Nora que você quer muito ler? Fala aí, Beta, qual o livro que você quer muito ler? Bem,
da sessão Preciso Criar Vergonha na Cara e Ler, é o Doce Vingança. Porque eu lembro que eu comprei ele e fiquei assim, nossa, tô louca para ler esse livro. Eu ainda não li. Minha mãe, obviamente, já leu. Né? Porque aqui em casa é assim, o livro chega, quando eu penso, eu vou, minha mãe já cata. E leva para ler. Então, com certeza o Doce Vingança, ele tá eternamente na minha lista. Porque eu fico aquela coisa de, eu comprei na época que eu estava fazendo mestrado, o meu dia não tinha 24 horas, eu trabalhava, dava aula, e eu ficava assim, não, agora eu vou ler. Agora eu vou ler. Agora eu vou ler. Tô igual o hoje não, hoje não, hoje não, e o hoje sim não chegou, mas ele tá na minha listinha para ler. Ah, a Martinha tá falando que é o livro preferido da vida dela, ó. Onde já se viu, Mas, né, Beth? gente, é a vida. É a vida, né, gente? Olha só a quantidade de livros. Eu preciso ter um monte de livro. Eu fiz isso na época, eu fiz mestrado por 2 anos, aí eu diminuí meu ritmo de leitura, mas continuei comprando igual uma louca, entendeu? Igual um esquilo enlouquecido. E aí, resultado, eu tenho muitos livros que eu ainda não li. A vantagem é essa, É, entendeu? Aquela coisa de as pessoas sofrem com que roupa eu vou sair. O meu é qual livro eu vou ler hoje? eu quero ler os últimos desse ano que. Você acredita que eu não comprei livro da Nora? Agora que acho que saiu um no primeiro semestre, se eu não me engano. Tô falando que Ou não? 2020 tá esquecido? Quem é que tá julgando esse Dilmande? Não é? E Não agora em é? setembro vai sair o Shadows in Death, que eu tô com curiosidade de ler. Esse aí eu não li ainda. Você vai lançar. Mas, ó, eu acho que eu não li um. Eu acho que eu não li o último Mortal que saiu lá fora. Posso estar enganada. Eu preciso até dar uma conferida aqui, Acho que porque você leu. Eu que não li. Né? Eu que não saí do. Gente, semana que vem eu acho que eu vou cortar esse cabelo. Não é possível. Mas enfim, vamos lá. é, ô Sônia, tem uma live específica da série Mortal que eu falei, inclusive, os próximos livros que vão sair da Nora. Agora me fugiu qual é o nome do livro, mas o último dela, da série Mortal, é o Shadows in Death, que vai sair agora em setembro. E aqui no Brasil é o Prazer Mortal, né? Prazer Mortal. É que a estante O da Nora. Renan falou que ele me entende porque a pilha de livro que ele tem para ler tá mais alta que ele. É, Tá vendo, Renan? Essa é a vida. Aqui tantos livros, tão pouco tempo. agora sim, os livros da Nora, né? Porque os outros a pilha é gigante, tá? Só pra. Não. É que o da Nora eu já. E aí ainda tem aquelas coisas, né? Aquela fase da lua, né? Tem aquela fase que você senta, lê um livro voado, e tem uma outra fase que para você virar uma página é uma briga de foice que você perde. Tanto que eu tô vendo que você lançou o desafio, né? Um capítulo por dia. Quem disse que eu consegui ler essa semana? Gente, eu lancei um Eu desafio lá no consegui. Livrólogo, que é para ler um capítulo por dia por 30 dias. Você lê um capítulo só por dia, aí marca em qualquer rede social lá com a hashtag um cap por dia. O cap é CAP, né? Um cap com P mudo por dia. Aqui, ó, deixa eu até escrever aqui. Eu acho que eu vou entrar nesse desafio em setembro, porque agora tá difícil. Não, não é que é um desafio, mas por 30 dias, mas não é, né, não é nesses 30 dias. Tati, já saíram lá fora 50 livros. 51, vai ser o 52º, e aqui é o. Nunca lembro. Lá. Aqui Ah, é 27? Não. Ai, gente, agora esqueci, peraí. eu esqueci, 20 e pouco. Eu não tô com a minha. Hoje eu deixei minha cola ali fora. 24 a 25, eu acho. Acho que é 30. Contando Não, é 30 e poucos. 31. Não é? É 30 e alguma coisa. 31. 31? Porque lá era 51, aqui é 31. Tá Menos vendo? 20. Eu tava Agora contando. sim. Voltou. Alguém apertou o botão certo na mesa da memória. Toim. Então, Eu também. A Camis falou aqui que ela tá fazendo desafio, mas ela lê mais de um capítulo. Eu também, a Martinha. A gente acaba lendo mais. É que a minha ideia é estimular quem não tem o hábito de leitura a ler pelo menos um capítulo por dia. Tava lendo HQ, Gibi da Mônica. Vambora. Lê uma, né? Lê um negocinho lá e não, o fala. importante é ler, né? Então, E a aí, que Sônia tem mais de perguntou do perguntas? vídeo. Tem. A Sônia perguntou do vídeo da Nora. É o seguinte: no YouTube tem um capítulo.
Esse é sexta-feira. É, tá doido, né? No YouTube tem o canal Nora Roberts Brasil e lá tem um vídeo do Quarteto de Noivas, que tá falando lá, evento do Quarteto de Noivas. Pode ver, tá listado lá nos videozinhos. E lá dentro tem o vídeo falando sobre o lançamento e no meio tem um corte, né? Assim, vamos dizer assim, e a Nora Roberts falando. É uma surpresinha. Tá surpresinha lá. Surpresinha, surpresona. Só abrindo um parênteses, eu já passei por. Aquela hora que eu te perguntei se você sabia do vídeo, foi porque uma vez eu trabalhava numa rádio aqui em Juiz de Fora, na Rádio Panorama, e tinha um programa, aos domingos tinha um programa especial. A gente determinava um tema e ficava lá uma hora falando desse tema. Sim. Aí eu pedi para apresentar, na época ainda não tinha muito traquejo para apresentar programas de rádio, mas eu pedi para apresentar. Você quer apresentar? Quer? Qual vai ser o teu assunto? Ah, vai ser Legião Urbana, porque eu queria falar do Renato Russo. Beleza, tô eu lá, linda, fofa, apresentando o programa ao vivo, no domingo à noite, né? O operador de áudio do meu lado, de repente tocou o telefone. Aí o meu chefe virou, ligou e falou assim: eu tô com uma surpresa para você. Você vai conversar com a irmã do Renato Russo. Eu Aí você consegui o ficou contato nervosa, dela, né? topou de uma entrevista ao vivo. Aí é aquele momento que, primeiro, né, quando você é fã, a alma sai do corpo, volta, fala como é que você faz, e de repente o lado puxa de volta e fala assim: peraí, alma, vem cá que você tem que trabalhar depois você dá xilite. Foi assim, foi uma das vezes que eu tremi na base. É, Tremi eu mesmo, mas fazia foi muito. programa de rádio. Aquela assim também, eu sabia que eu tinha um programa de rádio, né? Um pandemônio literário com outros jornalistas, só que não era rádio web, então o nosso programa especificamente era gravado, então não tinha essas, né? Não dava para dar. E Não, a ao porcaria que vivo, acontecesse dava para dar uma editada, apesar que a gente não editava as bobagens que a gente falava, porque a ideia era um pandemônio, né? Então você. Lógico, tinha o tempo de falar, mas era meio misturado. Aqui, ó. vamos lá, pergunta. Cássia, é isso? Mendes Cássia Martins. Ela falou aqui, poderíamos fazer uma solicitação para a série Mortal virar uma série de TV. Eu vou aproveitar que tem uma pergunta aqui falando sobre adaptações da Nora Roberts. Eu nem vou abrir para não travar a conexão, mas é o seguinte, gente. A Nora, no site dela mesma, ela fala sobre isso. Ela fala assim, ó, eu não sou roteirista, então, salvo os filmes que saíram lá pelo Lifetime e uns filmes mais antigos dela, tal, ela falou assim, ó, ela não tem interesse em trabalhar como roteirista porque dá perder muito tempo. Teve uma época que uma produtora chegou a adquirir os direitos, mas parou por isso também. E assim, gente, dado a qualidade dos filmes que a gente viu da Nora, eu acho que eu prefiro ficar com a série Mortal só no imaginário, assim, sabe? Só lendo os Eu livros. só fico imaginando se por acaso, né? Não, assim, como a Rosana falou, provavelmente não vai acontecer. Mas se inventam vamos fazer uma versão, uma adaptação da série Mortal, a briga que ia ser para escolher os protagonistas, eu Ia acho ser que um. o mundo não está preparado para isso. Porque se o povo É, acha que existe fã-clube chato, é porque nunca viu a gente piando sobre a série Mortal. deixa eu ver aqui. Corrupção Mortal. Próximo Eu tô olhando aqui quais os livros. Ó, estão perguntando quais os livros inéditos do Brasil, além da série Mortal. Gente, tem, sei lá, tem uns 5.000 livros. é Tem, Nora, gente. a editora. Peraí, deixa eu só ver aqui. A editora Bertrand, que é do grupo Record, eles explicaram uma coisa pra gente uma vez. Pra gente não, pra mim, né? Que o agente da Nora aqui que vende aqui para o Brasil os livros, vamos dizer assim, né, para fora dos Estados Unidos, eles têm ele tem um contrato e fala assim, ó, você tem que publicar o livro XYZ para poder publicar o livro tal. Então, o que acontece? Muitas vezes eles tiveram que publicar os livros mais antigos para poder depois publicar os novos. Mas eu acho que agora eles conseguiram mudar isso, tanto que você pode ver que os livros que a Bertrand tem publicado são livros recentes. Eles estão reeditando, né, os antigos, mas eles estão publicando muito livro recente. Tem livro que saiu nos Estados Unidos e 6 meses depois a Bertrand publicou aqui, ainda bem, né? Agora, as novidades da Nora para esperar até 2021, a gente vai esperar que volte ao normal, né, a publicação. Pelo menos
as editoras passaram para a gente isso, né? Que a Arqueiro, que não vai ter livro esse ano, o terceiro livro da trilogia escolhida, e a Bertrand tinha falado, a Record, né? Bertrand tinha falado que ia sair agora esse semestre o Corrupção Mortal, né? E você parar para pensar que a Nora, enquanto o mundo estava todo normal, já lançava aquela quantidade absurda de livros por dia, agora em pandemia, sem ter que lidar com outros seres humanos, só de boa no cantinho dela escrevendo, você imagina a quantidade de livro que essa mulher já deve estar estocado na casa dela para mandar para a editora. Então, vou aproveitar que essa pergunta, olha, saber se eu já indiquei lá na editora isso, né? Se eu já mandei e-mail para eles, porque eles entram em contato com a gente quando vai ter um lançamento e tal. E, lógico, a gente manda sugestão, quando mandam coisa lá no site, eu repasso. É o seguinte, por conta voltando aí, por conta dos contratos, até a Bienal anterior, de 2016 aqui no Brasil, tinha esse negócio do contrato que eles só conseguiam publicar os livros um pouco mais antigos. Aí começaram a publicar os mais novos. Eu acredito que agora vá. Mas por causa da Aí pandemia... vem a pandemia. E Mas bagunçou assim, na floresta. Vamos manter a esperança. pode mandar para mim por DM os livros, sim, esses dois livros que ali, o Chasing Fire e o Black Hills, né? Gente, esses livros são um dos melhores da Nora. Só que não tem ainda no Brasil. Mas assim, ó, se vocês têm sugestão, manda por DM aqui no Nora Roberts, no Nora Roberts BR, que eu repasso. Eu repasso para eles. Vamos Eu sempre aproveitar que a Rosana tem contatinhos. é contatinho. Vamos usar os contatinhos da Rosana. É o marketing. Não, eu falo com o pessoal do marketing. Não, pois é. Ai, olha só, essa pergunta é muito boa. Se tivesse que atirar na perna de um amigo para encontrar a Nora, qual amigo seria? Ô, gente, eu tenho coordenação motora negativa. Era mais capaz de eu me acertar em vez de acertar os outros. Ó, eu vou falar assim, sem revelar quem que fez essa pergunta. Ai, peraí que agora deu crise de riso e a Beto vai ficar meia hora ainda. Não, gente. Olha, eu adoro a Nora, mas eu não conseguiria. Eu não consigo matar barata. Eu vou atirar em alguém como? Olha, eu vou ser bem sincera. Para encontrar a Nora com a seguinte condição. Com a viagem paga, para ficar lá na pousada dela, sem pagar nada, né? Me levarem, os traslados, me levar para lá e para cá, me levar para o encontro sem fila, só ela, assim, no tete a tete. Se fosse assim, aí eu dava um tiro de boa, meu. Pegava, escolhi um amigo aí, dava um tiro. Dava um tiro de boa. Eu sou boa de mira, viu? Eu acerto bem as coisas. Eu não, se eu tiver com raiva, a minha vida melhora, mas. A gente dá um tiro com aquelas arminhas bem pequenininhas, sabe? Que não faz tanto estrago. Ah, pode ser bom. Aquele que você colore a pessoa. Você sabe que. É paintball. Entendi se você falou crossbow. Eu achei que você tava falando de besta, sabe? Eu falei, não! Dá uma flechada. Não, pelo amor de Deus, eu não vou aí, ele tá na mesma, eu capaz de tirar meu pé. Não, paintball. Pelo menos não vai ferir a pessoa. Olha, tá vendo? A Camila falou: se o amigo pudesse. Bom, ó, a segunda condição é essa, né? Além de todas, posso levar um acompanhante, né? O amigo que eu dei um tiro. Gente, essa pergunta foi ótima. É a praga que perguntou isso, tá se matando de rir, né? Aqui, a Camila perguntou se a gente sabe se a Bertrand desistiu de mudar as capas. Ó, por enquanto desistiu. Mas todas as capas que o Leonardo fazia, que era o capista deles, né? Eles estão atualizando. Eu não sei, gente. Eu acho assim, ó, tem uma capa do livro. Agora, aproveitando também que tinha pergunta sobre capas, né? Que a gente falou das capas, aquelas capas medonhas, né? Antigas, de livro de banca. Vai ter uma live só sobre isso. A gente vai ter que fazer as 10. Eu acho que é o Ilusões Honestas. É esse o nome?
Gente, esse livro, a capa parece o David Bowie, mas assim, o David Bowie do Mundo Bizarro. Lembra do Mundo Bizarro? E pior que não dá pra pegar ele aqui, ele tá lá atrás. Você lembra, né? Da Liga da Justiça lá, que tinha o Mundo Todo Bizarro. mundo quadrado. É todo mundo quadrado, meio cubista, né? Então, é mais ou menos. Eu David te Bowie juro, do eu mundo bizarro. adoro as capas dos livros da Nora, mas essa daí, meu Deus. Meu Deus. Você lembra, né? Que é uma capa meio colorida, assim, com. Uhum. Agora eu vou só Aí olhar eles pra ela confessaram a a. capa do David Bowie do mundo bizarro. Eu não sei se você lembra que depois do Mentiras Genuínas e o Doce Relíquia, que eles começaram a colocar o rosto de uma mulher na frente, também Aham. gosto, porque é o estilo das capas portuguesas também acho. Eu acho. Não go... Rosana, não gosto. E sim, a Camila falou: atualizar a capa é uma coisa, agora estragar uma série. Não. A série Mortal é o seguinte, meu, agora eles vão morrer com a capa preta e a folha branca. Se eles mudarem, vai Paciência. fazer. Passando a pandemia, a gente vai lá na porta da. A gente vai lá na porta da Ah, editora meu Deus do céu. para arrumar, né, para fazer um piquete lá na frente. Deixa eu ver aqui. Devolva minha capa. Vamos ver. Qual o melhor livro da série Mortal e a previsão para o lançamento dos demais? A previsão é aquilo que a gente falou, né? Era para ser agora no segundo semestre. Ainda estamos no segundo semestre. Para mim, um Oremos. dos melhores livros é o primeiro. Eu amo o Nudez Mortal, que eles se conhecem. E putz, meu, que é tão difícil escolher. Tem uns 5. Mas vamos ficar com o Nudez Mortal. E você, Beta? Você leu até o 3, né? Li até o quarto, né? Até o O 4. prazer mortal do quarto, né? Dentre esses 4, qual que você gostou mais? Quarto. Do quarto? Porque, assim, todos eles são bons, mas o quarto, foi até porque eu falei isso na live, né? Todos os livros ficam assim, não, o Hork é perigoso, o Hork é isso. Mas eu tô assim, gente, mas ele é tão educado, ele é tão refinado, ele é perigoso, a gente vê que ele é perigoso, mas quando que esse homem vai ser perigoso? Aí eu achei no quarto livro. Aí no quarto livro eu descobri, ele é perigoso! É, tá aí. Aqui, ó. O Renan falou assim: podia mesmo haver uma live sobre as capas mais fiéis e tal, e as diferenças entre as capas brasileiras e originais. Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse negócio de capa, assim, é uma coisa que a gente tem um preciosismo muito grande aqui no Brasil. Se você pegar os livros franceses, os livros ingleses, eles não são livros com com as capas tão maravilhosas. Normalmente as capas são meia boca. Os livros que têm as capas muito assim, tcharanã, são mais esses best-sellers que a gente, vamos dizer assim, que é de uns tempos para cá que a gente tem prestado mais atenção nas coisas, vamos dizer assim, né? E é mais fácil, tudo a gente procura lá no Google e acha. Mas as capas mesmo de livros, dos livros não eram tão cultuadas assim, né? Não era tão cultuada. Tem livro, um monte de livro francês que a capa é de uma cor só. E se você for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos porque é os livros da Nora, né? Ela é americana, ela é norte-americana e eu estou falando dela ali, né? Ela é estadunidense. Então, eu estou falando especificamente de lá. Primeiro eles lançam em capa dura, com um jacket. Ó, quando lança um livro lá fora, ele é assim, ó. Ele é de capa dura, ele tem esse jacket, né? E ele é assim, ó. Ele não tem, sabe? Então, primeiro é lançado assim, depois ele tem aquele lançamento que é a brochura que a gente tem aqui, né? Que é aquela capa molinha, com orelha e tal. Aí sim a capa vem estampada direto lá, mas a maioria é assim, ó. O Thales está dizendo aqui que as capas do Brasil realmente são um nível diferente, sim. E assim, eu notei também que os livros Young Adult, né, os infantos juvenis, eles também têm, lá fora, eles também têm eles cultuam mais, vamos dizer assim. E aí? A minha cadeira fazendo barulho, nheque, nheque, daqui a pouco eu caio aqui. Próxima pergunta? Perguntaram de corrupção mortal, se a gente já fez live da série Mortal, já tá lá no IGTV. Deixa eu ver. Tá. Perguntaram aqui também se deixa eu ver. Quando sai o próximo livro Mortal? Não, apertei errado.
Próximo portal Aqui é sai. bom, ó. Ó, perguntaram também se a editora paga a gente. Tá, é Não, sério. Não, não é da editora, não. não. Sempre foi do meu bolso, nunca foi de editora. Eles mandam livros e tal, mas, gente, manutenção do. É que eu cuido de gerenciamento de conteúdo, para mim é mais fácil. Dá um pau lá no site, eu arrumo, né? Mas é. E eu Ou não no meu caso, coloco. quando tem um pitio, Rosana, o que que você está vendo aqui no blog que eu não sei? Vamos ver. A da produção perguntou se tem grupo no WhatsApp ou no Face. No Facebook tem um grupo oficial, sim, do Nora Roberts Brasil. No WhatsApp não é, não faz parte da nossa. Não faz parte do círculo ali. Aqui, se você pudesse, o que faria? Casaria na Votos ou ajudaria a Ivy a resolver um crime? Eu ajudaria a resolver um crime. Casaria na voz. Tá faltando noivo, motivo, mas enfim. De preferência com o Carter, né? Você casaria. Claro, aceitamos Carter Maguire, sempre. Mas eu acho que eu não ajudaria a Ivy a resolver um crime, porque eu ia mais atrapalhar do que ajudar a resolver. Porque eu ia fazer um monte de pergunta na hora errada e ela já tem o Hark, né? Que ela precisa de mim. Nada. Eu só ia criar uma confusão. Mas a Eu ia, voto. eu ia querer, tanto que eu fui prestar concurso para perito criminal, só que eu não consegui fazer a prova porque eu tive crise renal no dia. Eu tive uma pedra no rim no dia da prova. Nossa. Ó, qual a sua primeira lembrança com a Nora Roberts? Eu acho que a minha, eu tentar puxando muito pela memória, a minha primeira lembrança é a série da família Donovan. Acho que foram os primeiros que eu li. Deixa eu Se não ver. foram os Donovan, foram os McGregor, mas eu acho que foram os Donovan. Eu acho que foi um livro do McGregor também que eu li. Aí depois eu comecei a ler os livros de banca dela. O primeiro livro de banca que eu li dela, de banca, falei ao contrário. Os livros de banca, acho que foi o Beijos que Conquistam, que eu li lá atrás, se eu não me engano, ou não. Acho que foi. Foi que eu caiu na minha mão assim do nada. Eu falei, quem que é essa autora? Não, Aí eu eu acho que recebi na foram os redação Donovan. da revista. Aí eu recebi na redação da revista um livro da Nora Roberts, Os Segredos. Eu já tinha lido vários livrinhos da Nora, né? Li McGregor, né? Daí eu falei, pô, quem é essa autora, né? E não tinha assim pra você achar as coisas. Foi em 2002. Aí eu criei o site e em 2004 eu ganhei. Eles mandaram para mim o livro especificamente, porque eu tinha comentado se eles tinham livros, aí eles mandaram o livro Segredos. Aí foi o primeiro livro de livraria que eu li. Perguntaram há quanto tempo tem o Nora? Eu fiz o seguinte, eu contava só o tempo do site e não o tempo que ele era blog. Então, aí ficava uma confusão. É assim, desde 2002, o Nora Roberts Brasil existe. Tá com 18 anos. Eu comecei pelos. Acho que é isso mesmo. Eu comecei pelos Donovan. Depois acho que eu emendei nos McGregor. Aí foi tudo que aparecia lendo. E eu acho que o primeiro de livraria que eu li, os primeiros de livraria que eu li foram os da trilogia da magia. Pelo menos as lembranças mais fortes que eu tenho de livro, assim, opa, gostei. Foi Donovan Trilogia da Magia. O Traição Legítimas também, que eu li, eu lembro. Muito. Aqui, ó, perguntaram o seguinte, ó. Por que a editora não faz brindes para lançamentos de livro da Nora? Ou eles fazem? Então, eu não sei, Maria, de qual estado você é, mas aqui em São Paulo, eu fiz muitos eventos, né? Eu mediei muitos eventos, inclusive da Nora, de Nora Roberts aqui, e a editora manda para esses eventos, ela manda bota, manda algumas coisas, mas normalmente é a gente que faz. Por exemplo, eu, a Beta, a Camila faz muito. Nossa, eu e a Camila, a gente é parceira no crime aqui em São Paulo, fazendo evento. Pessoal, De vários pessoal que faz autores. Índia deve estar com saudade de vocês. Né? A gente conheceu a Jojo Moyes. Nossa, foi muito legal. Então, a gente normalmente é do bolso da gente, a gente manda fazer. A editora manda sim, só que eles mandam pouco. Pouco que eu digo assim, vai muita gente, né, nesses eventos. A gente sabe que o volume de interessados é maior, né? Então a gente manda fazer, mas a editora às vezes manda marcador e tal. E, por exemplo, quando tem sorteio, principalmente do grupo Record, eles mandam para mim. Aí eu faço sorteio e eu mando para o sorteado. Então, dependendo do brinde, também fica meio caro, né? Para a gente ficar mandando assim
Então não dá para fazer tanto, mas já fiz muitas vezes, né, Beta? Que eu juntava, principalmente, vocês, eu vou falar, Noraholics foi um termo que eu inventei de zoeira para brincar por causa do Nora Day, que eu criei o Nora Day, que é o dia do aniversário do site e o dia do aniversário da Nora. A gente fez, tipo, eu juntei tudo isso para ficar mais fácil, né, de lidar. Então a gente comemora o aniversário do site e o aniversário da Nora Roberts no mesmo dia. Então a gente fazia uma semana, tipo, uma gincana doida na internet, né, Beta? Lembra? Nossa, é. E a gente sorteava. Não, você não tem ideia da quantidade de brinde que a gente. A editora mandava, assim, mandava os livros, mandava a bota, mas a gente também mandava fazer. Muitos. A Bárbara, que era do Indef, a Elis, que é o codinome leitora, você, que é da literatura de mulherzinha, eu, a menina da Bahia, que era a Nath. Gente, a gente fazia umas coisas bem malucas. Tinha bastante brinde. Mas hoje em dia, normalmente tem. Agora, ó, agora no aniversário da Nora Roberts, né, no Nora Day, eu ainda não sei como que a gente vai fazer por causa da Covid aí, né, de envio das coisas, eu ainda não sei, mas vai ter sorteio especial e vai ter, vão ganhar brinde, né, Beta? A gente vai fazer alguma, Oremos! a gente vai fazer alguma Ó, coisa, não vai... tem uma pergunta muito premiada aqui. Mendes Cássia Martins, quantos livros a Nora tem publicado? Não sei. Tem livro Mais de demais essa 200, mulher, gente. mais de 200, Mais de 200? mais de 200. Sem Ó, contar o a Camila cerimonial, tá falando, né? a Camila É, tá falando aqui que é tão parceira que até aceitaria tomar o tiro. tá vendo? Falando, ó, eu e a Camila em Bienal, evento que também já aprontou cada uma que vocês nem imaginam, viu? Acho que um dia a gente tem que escrever essas histórias de bastidores, porque o povo fica achando, você é blogueira, você é isso, você é aquilo. Gente, vocês não sabem quanto lote a gente já teve que capinar nessa vida. Não, aí eles falam assim, sem tirar o valor de youtuber e de bookstagrammer. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas meu, a gente tá aqui aprontando. Vocês nem imaginam. Para hoje tá esse campo tão aberto, é porque teve não só a gente, mas muitos blogs aí que vieram antes, aprontava milhares de coisas, né? E Vocês não têm noção do fomentava quanto lote. esse Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Citando músicas. não é? Oh, o Thales Perguntinha? falou que a Nora tem 50 mil livros para cima. Concordo. Você gostaria de ser personagem de qual livro da Nora? Ah, a Eve, cara, só aquelas coisas. Quem que você queria ser, Beta? Boa pergunta. Não sei. Acho que assim, por incrível que pareça, a que combina mais comigo no Quarteto das Noivas seria a Parker. Eu acho que eu gostaria de ser alguém do Quarteto das Noivas. Menos a Emma, que é feliz demais o tempo todo. Eu não dei conta, eu não tenho muita conta, eu não tenho muita paciência com gente muito feliz, igual a Emma, igual a Maddie do Hurley, não. Mas a Parker é uma personagem legal. Mas, na verdade, assim, tem muitos livros da Nora que você quer entrar no livro, fazer uma cabaninha e morar lá. A série da Pousada mesmo é uma que você dá vontade de você morar da cidade que ela descreve, porque é uma cidade que existe. A gente descobre que existe, que tem a pousada, que tem aquelas histórias todas. Então, assim, ou alguém no quarteto ou alguém na série da Pousada. Eu acho que seria muito legal. E na série da Eu, Pousada seria, né? Imagina, bater papo com a fantasminha da Pousada, que é muito mais eu já legal do que a nossa querida. eu já fico pensando nos carros voador, em viajar. Para Com mim, meu sonho de certeza, consumo é auto-chefe. Sabe o a auto-chefe? Oddchef. Meu, para mim, aquele negócio ali é a coisa mais inteligente. Agora, com certeza, eu não seria a Morgan Cora James. Esqueci o sobrenome dela. Do Ilha dos Deuses. Essa definitivamente eu não seria. Deixa eu ver se Depois, tem mais quem alguma perdeu a pergunta. piada, tem uma live só sobre a Ilha dos Deuses e o amor maior que tudo. Aí vocês assistam lá que vocês vão entender por quê. Ah, aqui, ó, tem duas coisas da série Imortal aqui. Se a Peabody tem promoção de cargo, tem. Eu não lembro em qual livro, mas eu acho que nos livros aqui no Brasil ela já teve, lá no 30º, alguma coisa, eu acho que ela já foi promovida. Ela já Que foi mais? promovida. Ela é detetive agora, né? Se eu não me engano.
Quem rouba os chocolates da Tenente? Da Nora. A noiva Gente, Harper. a noiva. Não sei. Não faço ideia quem rouba, porque ela esconde no teto, meu, ela faz umas coisas lá e rouba o chocolatinho dela. Não sei quem. E a Nora também não revela, não conta. Eu falei semana passada, né? Que vai ser a última cena do último livro da série Mortal, a revelação de quem rouba o chocolate. De quem rouba. Ah, vamos Ela não vai aproveitar mais uma vez aqui. Por que a Eve e o Herc não têm filhos? Gente, leia Nascimento Mortal, que lá vocês vão ver eles vendo o nascimento da filha da Mive lá. Meu Deus do céu! Parece assim, sabe? Batata quente, como é que pega isso? Socorro, socorro, socorro! Quero não, quero não! O passado traumático dos dois, eles nunca vão ter filhos. E a Nora diz, lá nos perguntas e respostas do site dela, ela diz que se acontecesse deles terem um filho, aí ela ia encerrar a série. Mas ela não tem essa intenção. Falta 1 minuto e meio para acabar a live aqui. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Não travou tanto. Noiva Harper, muito obrigada. Noiva Harper, cadê você? Valeu, colega. Então, ó, sexta-feira que vem tem mais coisa, a gente ainda vai pensar num tema aí, porque tem umas ideias que vocês deram, a gente está acatando. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Beta, mais uma vez, por deixar a sexta-feira chuvosa, fria, feliz, pelo menos aqui na parte sul, né? Sul-sudeste. Não, pode deixar. Valeu pelo convite e sigo à disposição. Só chamar. Toda sexta-feira, pelo menos, é o momento mais feliz da semana. Não, Renan, acho que a Nora não sabe quantos livros vai ter ainda, não. Ela falou que enquanto tiver inspiração para escrever, ela escreve. Olha que essa mulher é uma máquina de escrever, né? Escrever não é problema para ela. Não mesmo, ó. A gente não vai ser cortada hoje, Beth, e nem vai cair a conexão, hein, ó. Então, gente, até segunda-feira que vem. E vamos falar mais sobre o Nora Day, porque é o mês de outubro. Já chegando. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, Beta. Até mais. Obrigada, Rússia. Até semana que vem. Tchau. Até sexta.